Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Acreditar com Glaucia Nascimento. E acredite, Deus jamais esquece de você. E hoje eu estou aqui com uma mulher muito especial. Só que eu a conheci ainda pequena. Já uma cantora, gente, uma grande mulher de Deus. Vocês vão amar esse bate-papo hoje. Ela é cantora, é mãe, é esposa, mulher maravilhosa, minha amiga do coração, Shirley Kaiser. Seja bem-vinda ao meu podcast. Que honra ser apresentada assim, hein? Viu? A melhor parte foi a amiga do coração. Daqui a pouco você pergunta, quem é essa mulher aí que você falou? Quem é essa? Mas muito obrigada pelo convite, eu me sinto extremamente honrada de estar aqui para bater esse papo com você, da gente falar um pouquinho das nossas histórias, falar um pouquinho da nossa vida. Muitas histórias. Me lembro perfeitamente o dia que eu te conheci. Uau! O dia que eu te vi pela primeira vez. Não, vai dar ótimo. Eu cheguei toda acanhada na igreja do Aribiri, aqui em Vila Velha, e para cantar pela primeira vez para um grande público. Eu só tinha 11 anos de idade, 12 nessa época, mas o tamanho acho que era de uns 8 ou 10, né? Que eu sempre fui muito pequena. E eu lembro que me colocaram numa cadeira que estava reservada para os cantores. E, de repente, você sentou do meu lado. Toda magrinha. Você é magra, né, amiga? Mas você era mais magrinha ainda. E aí tava com um cabelo. Você lembra um cabelo de trancinha que você tinha? Eu acho que eu tinha vários. E aí eu fiquei olhando aquelas borboletinhas presas na trancinha e falei, gente, que demais, né? E aí você começou a conversar comigo. Você me deu assunto, você me deu atenção, mesmo sendo uma criança, Aí que você descobriu que eu ia cantar, perguntou o meu nome, mas a gente se conheceu ali. E eu tão criança e você uma jovem, né? Que marca, né? Marcou. Porque eu já… como eu era muito pequena, muito criança, o primeiro momento as pessoas sempre dizem assim, mas quem é você? Você tá sentada aqui por quê? Aqui é o lugar dos cantores, tipo, não é o seu lugar, né? E você não, você teve um olhar de muito carinho. E então, isso ficou marcado pra mim. Eu me lembro perfeitamente de você me abordando. E aí, depois daquele dia, tantas coisas foram acontecendo, nós fomos vivendo, tantas viagens juntas, né? E a gente nem lembra, né, Shirley? Eu fiz tão naturalmente. Sim. Você tá me contando agora. Foi natural, né? Você não lembra, mas em mim ficou marcado. Eu tinha te marcado. De uma forma muito positiva. Pois é, Shirley. Olha, o pessoal de casa quer saber, com certeza. Como a Shirley Kaiser começou a sua carreira? Senta que lá vem história, né? Você era criancinha pequena lá em Barbacena? Como que é? Eu era criancinha pequena lá em Cariacica, entendeu? Bom, pequena eu sou até hoje, né? Mas eu comecei a cantar aos 8 anos de idade. Mais ou menos 8. Numa época de circunstâncias familiares bem delicadas. Eu nasci num lar cristão, meus pais sempre, né, cristãos. Já ia pra igreja desde criancinha, aquela coisa toda. E aí, a gente tava passando por uma fase conturbada, assim. Meu pai, na época, tava meio fraco na fé, sabe? E aí, eu ganhei um playback de uma tia. Era um playback de fita. Da Lauriette. O CD era do Adoração da Lauriette. E aí, eu levei aquele playback pra casa, coloquei no nosso aparelho. Na nossa casa, sempre teve muita música. Então, assim, eu aprendi a ouvir de tudo com o meu pai. Quando ele estava afastado da igreja, como foi esse caso, então a gente ouvia, inclusive, músicas seculares, internacionais. Músicas boas, né, mas seculares. De bons cantores, eu digo. Celine Dion, Whitney, ele gostava de ouvir música assim. Ouvíamos sertanejo também aqui do Brasil e tal. Eu, como uma boa criança, gostava de ouvir Sandy Júnior, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é que a nossa casa sempre estava cercada de música. E muitos cantores cristãos também. A Lauriette, Cassiane… aí tinha Michael W. Smith, a Capela, Amy Grant. Era uma mistura. A gente ouvia do pop ao pentecostal, assim, com muita naturalidade. Daniel e Samuel era sucesso lá em casa. E aí, então eu tava sempre ouvindo, mas eu não sabia que eu sabia cantar. E aí tinha uma moça que ficava com a gente num período que a minha mãe tava trabalhando fora, que ela cantava em playback, ela já tinha o hábito. E aí eu coloquei aquele playback lá e meio que
sem alguém me dizer, aqui começa, aqui para, aqui é o final, porque eu ainda era muito criança. Eu cantei uma música inteira no playback. E aí essa menina, né, essa amiga nossa, falou com a minha mãe que eu sabia cantar. E a minha mãe era daquela que o playback começava e terminava, ela não achava a hora de entrar, entendeu? E aí, ficou aquela, a Shirley sabe cantar, e a gente, meu tio ficou sabendo, eu ia na igreja desse meu tio, ele me convidava pra cantar lá. E aí o meu pai, gente, como assim canta, né? Como assim canta? Nunca ouvi a Shirley. E aí um belo dia tivemos a oportunidade sozinhos em casa, eu cantei pro meu pai uma canção da Cassiane, e ele foi profundamente tocado pelo Espírito Santo de Deus na sala da nossa casa. Estava afastado. Do Senhor. Isso. E aí, ao cantar aquela canção, eu verei o pai Abraão e também os meus irmãos, que um dia por amor a Cristo morrerão. Passarei por milhares, enfim. Eu cantei essa canção, a glória de Deus tomou a nossa casa. Que coisa linda. Meu pai caiu de joelhos e decidiu no coração dele se reconciliar com o Senhor, voltou a caminhar, né? Ir pra igreja com a nossa família e tal, como a minha mãe sempre se manteve indo. E ali, eu comecei a receber oportunidade para cantar na nossa igreja. Daqui a pouco era no congresso. Ali começou tudo, Foi. então. E de uma forma muito orgânica, né? Uma forma, assim, muito simples. A igreja do bairro vizinho e a igreja do outro bairro. E aí, no congresso da outra igreja. O aniversário do irmão fulano, do fulano. E o Senhor foi fazendo promessas. E as promessas eram muito absurdas aos nossos olhos. Porque nós, pobres de Maré Desci, morávamos lá num cantinho em Cariacica. Não tínhamos nada. E as promessas eram: eu vejo vocês viajando o Brasil todo. Eu vejo ela entrando em estúdio para gravar. Eu não sabia nem o que era estúdio. E então, por vezes, a gente até duvidava no nosso coração, assim, isso vai acontecer mesmo? E o Senhor foi fazendo promessas e foi colocando pessoas no nosso caminho, que foram nos apresentando para outras pessoas. O tal do network, que na época a gente nem sabia, nem tinha esse nome. Mas era o próprio Espírito Santo que fazia o nosso network, né? Era ele que nos conduzia e nos apresentava para as pessoas. E aí, com 11 anos de idade, eu gravei o meu primeiro CD de forma independente. Fui abençoada por uma família chamada Família Emerick, que eu guardo no meu coração com muito carinho. Eles são do interior do Espírito Santo, fazem parte da igreja presbiteriana lá. E eles me presentearam a gravação do CD. E a dupla Daniel e Samuel, que nós também conhecemos aí nesse caminho, me deu as músicas, me deu o repertório. Quando eu ganhei o repertório, Glaucio, eu não sabia nem o que era repertório. Eu vi a igreja que eu ganhei num momento de culto. Quando eu terminei de cantar, inocência, né? Daniel e Samuel subiu no púlpito, que eles também iam cantar, e disseram: nossa, nós estamos maravilhados e tudo. Gente, porque eu era desse tamanho aqui, assim, pouca coisa maior. Gente. E eu tinha uma voz muito forte, mesmo criança, né? Então eu acho que isso, grave, né? isso impactava as pessoas ao me ouvirem. Porque da onde que saía? Se eu era tão magrinha, tão pequenininha. E aí eles falaram: nós vamos te dar todo o repertório do seu CD. Aí eu olhei pro lado. O que eu vou ganhar? Aí a igreja era uma igreja presbiteriana, né? Uma igreja tradicional, mas a igreja aplaudiu, todo mundo se olhava. Aí eu fiquei olhando, cheguei lá fora e falei assim: pai, o que eu ganhei lá dentro? Aí meu pai, muito simples também, né? Filha, eu acho que foram as músicas. Enfim, mas não tinha dinheiro para produzir. Aí essa outra família bancou a gravação, nós fomos para Goiás, viajei de avião a primeira vez, aquele monte de novidade. E aí lançamos o primeiro CD chamado Além do Horizonte, com todas as composições, né, de Daniel Samuel, exceto uma, É Só Clamar, que foi a música que ficou… É Só Clamar? É Só Clamar também. Só não é a nossa, É Só Clamar, né? Nós gravamos uma também com esse tema. Isso. Recentemente. E aí, enfim, eu sei que nessa da música começar a tocar na Rádio Vitória, na época, né? Daniel, o Reginaldo Almeida e a Lauriette, que presidiam, né, dirigiam a Praise Records na época, me acompanharam e me convidaram para fazer parte da Praise, que aí foi quando eu conheci você. Foi. E aí, aos 13 para 14 anos, eu lancei o CD Coragem, depois lancei o CD Tempo de Vencer, depois o Promessa, depois o Usa-me, já casada, né, com o Max. E depois lancei o Santidade e, por último, o CD Novo Templo, que foi o meu último álbum lançado pela Universal Music Christian Group. E foi quando eu fiz a minha pausa, né? Foi. Pra ter o nosso voltando, primeiro filho. No CD…
Coragem, você ganhou o disco de ouro, né, Shirley? Isso, o CD Coragem, ele foi o marco da minha jornada ministerial. Tem que ter coragem, tem que ter vontade pra vencer a luta, tem que ter, oh glória! E sem recuar, sem olhar pra trás, pra te ajudar, Deus já está de pé. Eita, glória! Essa canção foi cantada no Brasil inteiro. De quem é essa canção? Do Cláudio Valdo, são os Galileus. Ah, eu sei. Isso. Era uma canção que não era pra estar no meu repertório, né? Ela já tinha saído do repertório de várias cantoras. Saiu do repertório da Cassiane, já em estúdio. Saiu do repertório da Lauriette, já em estúdio. E quando eu me reuni com a Lauriette pra gente definir o repertório desse primeiro CD que seria lançado pela gravadora, né? O segundo da minha carreira. Ela me apresentou várias canções, entre elas estava Coragem. E ela apostava nessa canção. Ela dizia, olha, ela é uma canção boa, ela é uma canção forte. Acho que ela dá muito bem com a sua voz. E não foi amor à primeira vista. Eu não gostei de Coragem assim que eu ouvi, não. Mas depois ela nos surpreendeu, né, significativamente, e é a canção mais importante da minha jornada ministerial, da minha carreira. Esse CD alcançou, na época, né, em 2 anos, o marco de mais de 50 mil cópias vendidas. E era uma coisa, CD de gente, ouro. assim, incrível. Era uma coisa extraordinária. E depois disso, ele continuou vendendo muito bem. Ele deve ter chegado a umas 80, 90 mil cópias, esse álbum. Com certeza. E aí nós fomos lançando outros CDs, mas a música que eu não gosto de usar esse termo, mas assim, né? A música que me lançou no Brasil foi a canção Coragem. E várias vezes eu chegava em outros estados pra cantar, e quando eu cantava Coragem, as pessoas diziam: ah, então é você a cantora que canta essa música? Porque eu já ouvia a música, eu já conhecia, mas não sabia o nome da cantora. Porque ela tocou nas rádios do Brasil inteiro. Sim. E às vezes a pessoa ouve a canção na rádio, mas não se atenta, né? Ao nome da cantora, enfim. Isso aí. Então, eu sou muito grata a Deus por todos os lugares que Ele me permitiu ir presencialmente, e por todos os lugares onde eu não fui, mas as canções que eu tive o privilégio de gravar chegaram, né, abençoando tantas pessoas. Já se passaram tantos anos. Eu gravei o CD Coragem com 14 anos. Eu tô com 35, então nós estamos falando de muitos anos atrás. E até hoje eu ouço tantos testemunhos de pessoas que foram encorajadas em momentos muito específicos, em pessoas que foram sustentadas pela palavra da canção naquele momento, e que tiveram suas vidas assim transformadas. E isso é pura graça do Senhor. E essa coisa, Shirley, da canção mais simples do CD fazer sucesso, aconteceu comigo no Acredite. Porque o Ana era a música mais simples do CD. Inclusive, a pessoa que estava escolhendo o repertório comigo falou assim: vamos deixar ela por último. Ela é a última do CD, a número 12. E ela foi lá pro final do CD. E geralmente a última canção é a que a gente menos aposta, né? Nessa ordem. Hoje é a mais conhecida que eu tenho. Ana chorou e o seu clamor moveu o céu. A mulher que era estéril agora é mãe de Samuel. Ai, coisa linda, a gente amava. Shirley. Shirley, você já passou algum perrengue assim em viagem? Muitos, não poucos. Fala um perrengue que você passou. Bom, a gente já passou perrengue de dormir na rodoviária, eu e meu pai. Já passamos perrengue de esquecer a bolsa de sapatos e ter que arrumar sapato emprestado com gente da igreja, porque eu tava só com um chinelinho grenda, entendeu? Cheio de frozinho em cima. Já passei perrengue de ficar com fome, sabe? Do culto terminar muito tarde e as pessoas dizerem assim: no hotel tem comida, e você chegar no hotel, os restaurantes estarem fechados, a cidade ser do interior e não ter um lugar que você pudesse ligar para pedir nenhum misto quente, você comer uma maçã que tinha véia lá na bolsa e dormir para no outro dia, né, acordar e tomar o café da manhã. Já passei perrengue de ser mandada descer do púlpito. Uau, conta isso pra gente, meu Deus do céu. Eu era bem adolescente, eu cheguei numa igreja e logo as pessoas se apressaram para me colocar no altar. Hoje, muitas igrejas não têm mais esse hábito, mas muitas ainda têm, né? Enfim, isso varia de igreja para igreja. E naquela época eu cantava, na maioria das igrejas que eu cantava, tinha esse hábito do púlpito. E eu nunca gostei de me sentar no púlpito. Eu ficava muito desconfortável, né? Aquela coisa da gente sempre de saia. A gente tinha que estar muito… Você tinha que estar muito alerta, né? O tempo todo, pra não deixar passar nada. Assim, tô aqui. Se te desse vontade de ir ao banheiro, beber uma água, você ficava ali presa, porque todo mundo tá te olhando. Então, eu não gostava. Mas meu pai sempre me ensinou a tentar…
assim, ele até é uma coisa que hoje eu trabalho bastante, porque era aquela coisa que eu tinha que ter uma imagem muito perfeita. Então eu tinha que chegar nos lugares, eu não podia desagradar as pessoas. Eu não podia ser a cantora antipática, eu não podia reclamar de alguma coisa, porque isso geraria nas pessoas, né, uma antipatia, um afastamento. Então, e nós somos de família muito simples, muito humilde, não tinha por que eu ser cheia de não me toques. Mas muitas vezes eram coisas que até afetavam quem eu sou. Sim. Só que naquela época a gente não tinha consciência de nada disso, né? Então, mesmo não gostando do púlpito, eu não ousava dizer que não queria sentar no púlpito, né? E me levavam pra lá. Nesse dia, o pastor da igreja, já um senhor e tudo, ele assumiu o microfone e falou assim: nós vamos, obreiros, descer para que as mulheres ocupem o altar hoje, já que é congresso das mulheres e tal. Aí os obreiros começaram a descer. E eram 2 fileiras de cadeiras, eu estava na fileira de trás. E aí ele falou assim: e você, minha filha, quem é? Aí eu falei assim, gente, eu sempre tive vergonha. Eu sempre tive vergonha de vender meu próprio CD. Quando meu pai ficava com o CD levantado assim na porta da igreja e mandava eu ficar do lado, eu queria enfiar debaixo da mesa. Eu nunca falava que eu era cantora, era o meu pai que falava. Eu chegava, se eu mudasse de escola, igual aconteceu algumas vezes, né, em toda a minha fase de adolescência e tal, eu nunca chegava na sala de aula e contava que eu era cantora. Acontecia de alguém descobrir, me via no jornal, via em alguma coisa e dizia: nossa, você nunca contou pra gente, canta pra gente aí na sala. Aí era a minha morte. Nossa. Entendeu? Cantar na sala de aula eu me sentia, eu ficava realmente muito em destaque, assim, né? Você não queria estar. Não é, eu nunca gostei desse lugar de destaque, sabe? Mas fui entendendo ao longo do tempo que o Senhor tinha isso pra mim por um tempo. E aí eu lembro que eu já quase enfiando dentro da cadeira, né? Falei pra ele: eu sou a cantora. É o quê, minha filha? Aí eu falei: eu vou cantar no culto. Pois bem, então você desce e na hora que você for cantar, você sobe, pra não ocupar lugar aí pras mulheres. Você já não gostava do Bendito do Lugar? Ai, gente, aquilo gerou tanta coisa. Eu tinha acho que uns 14 anos, e aí eu desci imediatamente, sentei do lado, assim, perto da mesa de som, que ficava na lateral. E eu fiquei vermelha, minhas orelhas esquentaram, e eu só ouvia as pessoas falando assim: nossa, ai, nossa, que dó e tal. E o meu pai, sempre muito protetor, se errou comigo, errou por excesso de zelo e cuidado. Saiu, mandou chamar o pastor e falou: pastor, eu preciso em primeiro lugar pedir perdão pro senhor, porque eu tô com muita raiva do que o senhor fez com a minha filha. E em segundo, eu gostaria que o Senhor se retratasse, porque ela não pediu para sentar no púlpito, ela foi levada, enfim. Aí o pastor: não, eu não quis ofender. E aí as irmãs me chamaram lá fora, o pastor daquele jeitão dele, né? Pediu desculpa e eu liberei o meu coração, não fiquei com raiva, mas isso foi muito marcante, né? E são das coisas que, se você não tiver os seus olhos fixos em Jesus, são coisas que podem ir desanimando você ao longo da jornada. Porque assim como há aplausos, muita gente em volta de você, querendo um autógrafo, né? Que tinha muito isso nessa época. Querendo uma foto, querendo uma assinatura, querendo estar perto de você. Existia também essa parte de rejeição de alguns. Essa parte que, se a expectativa que a pessoa tinha a seu respeito não fosse suprida, exatamente, você ia sair como isso ou aquilo, porque é a maneira como ela te enxergou. O cansaço, os lugares onde a gente não era bem recebido, que eu nunca entendi, né? Como que você convida alguém e não se propõe receber bem essa pessoa. E aí eu não estou falando de estrutura física, eu estou falando de carinho. Igual, como você sabe, né? Quantas vezes a gente já teve que cantar doente, passando mal, porque as pessoas pensavam: você fez um compromisso comigo, eu vendi seu CD para você estar aqui, né? E acho que não separando, não conseguindo enxergar num todo que a cantora, a figura que estava ali, também é uma pessoa de carne e osso. Exatamente. Que sente, que sofre, que tem um dia que não está bem, que passa por problemas familiares, desafios, como todas as outras pessoas na face da terra. Então, tiveram esses desafios ao longo da jornada, perrengues engraçados e também perrengues
dolorosos, Sim, mas que o Senhor sempre estava ali, né, para nos sustentar, para nos curar e levantar pessoas para mostrar o cuidado dele conosco. Então, para que você desse continuidade ao chamado isso aí. que tinha, que era maior. Exatamente. E deixa eu te falar hoje, dentro do que você está falando, hoje o que você acha de como você começou daquela idade? O que você pensa disso hoje? Você colocaria uma filha sua como seu pai ali? Na simplicidade também, foi dando certo, ele, né? Vamos, você tem um chamado, minha filha, vamos embora. Aí foi dando certo e tudo mais. Hoje, como você vê isso? Então, muito provavelmente, é como eu disse, né? Tudo que os meus pais fizeram, os incentivos, o apoio, o fato deles terem abraçado o meu ministério, né? Meu pai deixou de trabalhar secularmente, viajou e viveu boa parte da vida dele comigo. A minha família vivia em torno disso, sabe? Tipo, vou dar um exemplo bobo, mas entrava um dinheiro. Aquele dinheiro era para comprar, dava para comprar uma roupa, comprava roupa nova para a Shirley, porque a Shirley era cantora. Os meus irmãos só iam ter roupa nova se desse. Isso. Mexia. Hoje, na época, eu não tinha consciência. Hoje, com maturidade, eu olho e falo: as pessoas, a minha família vivia à minha sombra. E essa centralidade que havia sobre mim também me fez mal. Sim. Num aspecto que eu não percebia na época. Eu já era cobrada. Eu já tinha que ficar sem beber gelado. Eu já não podia tomar sorvete, picolé. Eu não corria descalço. Era época de férias. Mas se fosse ter uma igreja para eu cantar, meu pai não deixava eu ficar brincando e correndo. E eu sempre fui muito moleca. Eu gostava de brincar de pique-pega, de queimada, de rouba-bandeira. E eu brincava gritando, né? Toda criança brinca gritando, e a voz já Então meu pai falava: você tem que poupar sua voz. Aí as crianças tudo correndo e brincando e eu sentada olhando. Naquela época eu já não gostava disso. Mas eu não entendia as consequências ou a reverberação disso na formação de quem eu sou. A longo prazo. Então essa centralidade toda em mim, a minha família vivendo a minha sombra, trouxe para mim o peso de uma postura sempre impecável. Né? Isso reflete hoje. Hoje ainda, sinto. Como diz o pessoal, né? Leve pra terapia. Não, no momento eu não estou fazendo terapia, mas é o que eu tô sempre conversando com meu marido, que o Max é meu terapeuta particular, embora não seja psicólogo, mas é o meu amigo com quem eu abro muito meu coração. Então, Max é o marido, tá, gente? Max é o meu marido. Casados há 15 anos, pra glória do Senhor Jesus. Eu fiquei nessa coisa da postura e de sempre ter que dar algo a alguém. Como se alguém tivesse sempre com a expectativa de que eu tenho algo para dar, porque tá todo mundo aqui no meu entorno, na sombra. Então, o que você tem de diferente agora? Eu lembro que meu pai falava assim para mim: canta com vida. Às vezes eu já tava lá com o microfone cantando, e ele da mesa de som, que era onde ele ficava, né, para colocar o playback, a gente se comunicava muito por leitura labial. E aí ele fazia assim para mim: vida. Sabe? Que tipo, era pra dar mais. Era pra dar mais, né? Que não tava suficiente. E eu me lembro também de ele falar muito pra mim assim: você tem um diferencial. Você tem uma unção que nem todo mundo tem. Essa unção não é minha, né? Ela é do Senhor sobre a minha vida. Só que aquilo ficava como se, tipo assim, a qualquer momento eu posso perder isso. Eu não posso perder isso. Meu Deus, se eu perder o meu diferencial, eu não sou igual a todo mundo. Eu não posso ser igual a todo mundo. E isso até hoje. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu mesmo checo. Não tá à altura. Não tá suficiente. Aí algumas coisas até ficam agarradas, e não só nessa área musical, né? Em todas as áreas da minha vida, reflete. Então, mas como eu tô dizendo, gente, não há nenhuma mágoa no meu coração acerca dos meus pais. Eles deram o melhor que tinham. Eu sou muito grata e com muita inocência, por tudo que eles fizeram, exatamente. E eu não sei, assim, como se isso reverberou na vida dos meus irmãos, mas é a visão quando eu olho hoje, de hoje para o passado, eu vejo que foi assim. E aí, voltando à pergunta, eu vejo que Deus tinha um propósito, né? Ele me levou a tantos lugares, ele fez tantas coisas através da minha vida. E se hoje um dos meus filhos demonstrassem uma aptidão, um talento, algo assim muito específico, eu penso que eu teria muitas reservas. Eu acho que eu usaria da bagagem para poder fazer algumas coisas diferentes. Mas se fosse um plano do Senhor na vida deles, eu também não arriscaria me colocar num lugar de impedir a vontade do Senhor. O Luca, por exemplo, ele toca bateria.
Ele já toca na igreja com a gente. Ele já faz parte do nosso ministério de louvor. Sério? Ele tem 8 anos. Esses dias eu saí pra ministrar e levei ele comigo. Ele tocou comigo. E ele fica super empolgado. Mas eu tô sempre com o cuidado de dizer pra ele assim: filho, e aí, foi bom? E dá pra ele o entendimento. Você não tá tocando pras pessoas, né? Vou ensinando. Você tá tocando para o Senhor e tal. Mas eu quero que seja algo leve e prazeroso. Então, o tempo de ensaio, ele começa a ficar muito cansado. Ou às vezes o Max, né? O pai exigente, que é músico também. Filho, assim, eu falo, amor, né? Vamos dar uma segurada. A gente tem que entender até onde ele pode dar, dentro do que ele tem de talento, dentro do que ele tem de força, né? Porque o bracinho cansa, ele é magrinho. Então, eu não fico num afã de promovê-lo. Ai, tem que gravar esse menino, colocar ele na internet, vai que viraliza um vídeo dele. Eu não tenho esse desejo. Equilíbrio. Não tenho. Não tenho. Proteção. Se ele se tornar um grande músico, se ele se tornar um grande baterista, por exemplo, que é o instrumento que ele gosta, isso vai acontecer organicamente e não porque eu vou ficar numa força-tarefa para fazer ele ser conhecido. Inclusive, ontem a professora deu um cardzinho para eles e escrito assim: você é incrível, por quê? E dentro era para a criança dizer por que ela era incrível. E aí ele colocou: porque eu toco bateria. Aí eu li o card e falei: filho, você é incrível também porque toca bateria. Aí ele: também porque eu jogo bola? É que ele gosta muito de futebol. Eu falei: também. Aí eu falei: mas em primeiro lugar você é incrível porque você é um filho amado do Senhor e um filho amado do papai e da mamãe. Só por você ser quem você é, o Luca, criado por Deus e nosso filho, você é incrível. Porque eu não quero que ele associe, assim, o meu desejo, né? Que ele não associe que o valor dele, o fato dele ser incrível, é porque ele faz. É porque ele é incrível porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por muito tempo eu tive dificuldade de me sentir amada pelas pessoas, porque eu sempre achava que as pessoas estavam me amando apenas porque admiravam a minha voz, que queriam estar perto de mim porque eu era uma cantora que estava numa gravadora e que tinha acesso a outras pessoas mais conhecidas. Eu tinha dificuldade de assimilar que as pessoas poderiam gostar de mim sendo quem eu sou. A Shirley bravinha, estressadinha, que nem não parece. Muita gente se assusta quando eu falo isso. Só eu que sei. Sabe? A Shirley chata, a Shirley que fala muito, a Shirley que quer encontrar sentido pra tudo, a Shirley que… Shirley é questionadora. Questionadora. Por quê? Exato. E eu me vejo no Luca, né? Porque o Luca é igualzinho. Aí o Senhor vai… Falando de Luca, trabalhando, dos seus filhos, que a gente já começou a falar… Eu tô muito à vontade, hein? Eu tô muito à vontade. Eu tô falando demais. É pra ficar. Aqui é o convidado que fala. Fala um pouco da pausa. Todo mundo pode tomar água, se você quiser. Essa pausa que você falou. Isso é muito importante. Muita gente… Você fala, mas muitos ainda não entendem. Porque a Shirley, gente, era… viagens todo fim de semana, a semana inteira. Você saía de uma igreja à noite, já viajava dali mesmo à noite. Pra atender ela dormia no banco de trás. Eu já viajei com ela dormindo no banco de trás. Isso mesmo. Fala dessa pausa. A minha vida era muito louca, muito corrida. A gente tinha muitas agendas aqui na Grande Vitória e viajávamos pelo Brasil todo. Acho que ficou 2 ou 3 estados que eu não fui, mas eu fui em praticamente todos os estados do Brasil, em muitas cidades, né? Em muitas igrejas eu tive a oportunidade de ir mais de uma vez, e eu sempre brinco que melhor do que ir a muitos lugares é ir ao mesmo lugar várias vezes. A gente sempre teve essa preocupação de deixar as portas abertas. E eu fiz isso solteira, né? Tipo, a minha vida de criança, adolescente, jovem, me casei, os meus primeiros anos de casada vivendo nessa mesma rotina, né? O meu pai passou o bastão pro Max, e o Max assumiu o que meu pai fazia, de cuidar da agenda, de ser o meu companheiro nas viagens, com um plus, né? Porque aí o Max me acompanhava no teclado. Aos poucos a gente foi inserindo essa coisa do ao vivo, e não só ficando presa ao playback. E não tem nada melhor. E hoje eu não canto mais de playback. Gente, é vida. Hoje o Max dá o tecladinho puro. Isso, o Max fica lá no teclado dando a vida pra fazer tudo, pra ficar preenchido, porque eu quero cantar santidade só no teclado, entendeu? Que é cheia de vocal, a música grande, mas eu não quero fazer no playback, por essa liberdade mesmo. E aí, eu viajava muito, cantava, e eu sempre me preocupava, Gláucia, porque eu sempre desejei ser mãe. E eu falava, eu quero ter 3 filhos, assim como minha mãe teve 3 filhos, sim.
E aí, quando eu comecei a namorar o Max, aí uma dica aqui, né? Quando eu comecei a namorar o Max, gente, no nosso primeiro dia de conversa, que a gente já tinha falado assim, tô interessado, você tá interessado, vamos orar, mas vamos conversar pra se conhecer. Porque a gente já entendia que casamento não era aquela coisa de Deus vai revelar que é essa a única pessoa certa, mas era uma questão de tomar uma decisão pra Deus nos abençoar. E aí, a gente começou a se conhecer e nesse primeiro encontro de falar o que um tinha expectativa, eu falei pra ele, eu não quero namorar muito tempo, eu quero casar, eu quero ter 3 filhos. Já falei, se ele tiver que correr, ele vai correr agora, entendeu? Porque se ele não tiver com vontade de casar também, estiver só querendo me enrolar, ele vai cair fora. Mas aí, ele falou assim, olha, vai parecer que eu tô falando isso só porque eu tô apaixonado e eu quero concordar com você. Apaixonado não, porque ele não tava apaixonado não, diz ele. Não. Aí... Mas eu também quero casar, meu sonho é casar, é ter filho novo. E não. Eu falei, então tá tudo certo, bora. Aí, então eu queria ter 3 filhos, ele também concordava com isso. E eu pensava, quando eu tiver filho, como que vai ser essa vida? Viajar, tipo assim, chega, sai. Madrugadas inteiras em aeroporto, horas e horas de estrada. E olha que eu nem fazia ideia como é realmente ter um bebê. Mas mesmo sem ter um bebê, eu já sabia que isso não parecia muito normal para um bebê. Deixar para outro cuidar, seja minha mãe ou minha sogra, eu também não queria. Eu pensava assim, eu morria de medo de viajar demais, meu filho ficar em casa e não me chamar de mãe. Sabe? De tipo assim, que a referência dele fosse outra pessoa. Sim. Então eu orava e falava, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso. Eu preciso que o Senhor mova as coisas. Porque a minha casa, não só eu que canto, eu que ministro, mas como a parte financeira também girava em torno disso. Porque a gente vivia dessa carreira, dos CDs vendidos, das ofertas. E nessa época que eu fiz a pausa, era bem a transição do físico pro digital. Então foi a fase que começou a parar com essa coisa de vender CD, fabricar CD, muito difícil. E vir só pro digital. E aí ganhar algum valor aí do direito autoral, né, dos streams. Por isso que é tão importante que você ouça as nossas músicas, né, no nosso canal do YouTube, nas plataformas digitais, porque isso também colabora, né, pro crescimento do nosso trabalho. E aí foi quando eu orava muito e falava isso com o Senhor. Só que quando Deus começou a direcionar a nossa vida para nos tirar da itinerância, a gente não estava entendendo. Hoje eu olho e vejo, mas naquela época eu não estava entendendo tudo com clareza. Foi que empurrou vocês? Assim? Foi, as coisas foram acontecendo. Começaram a nos chamar para se envolver com os jovens na nossa igreja local. E eu falava, não tem como a gente liderar departamento, não tem como ser líder de jovens com essa vida que a gente leva. E eu não estava grávida ainda. Mas eu já estava perto aí dos meus 5 anos de casada, que era o tempo que eu planejava esperar para ter o primeiro filho, né? Com 5 anos de casado. Eu casei aos 20, então pensei, com 25 anos vai ser uma boa idade para ter filho. E aí, a gente foi se envolvendo com os jovens da nossa igreja local. Daqui a pouco, nós éramos ajudantes. Daqui a pouco o líder saiu, a gente se tornou o líder. Aí daqui a pouco o pastor, presidente, chamou a gente para ir para a sede, consagrou o Max a evangelista. Porque as pessoas, né, de Deus foram vendo esse chamado para a igreja local, para o pastoreio. E eu falava, Deus me livre de ser esposa de pastor. Entendeu? Eu nunca imaginei na vida que a gente… Não, Deus me livre de ser esposa de pastor. E aí eu lembro que foi assim que o Senhor foi conduzindo a nossa jornada, nos tirando da itinerância, as agendas foram diminuindo, os convites foram parando de chegar e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Tem que lançar um CD novo, né? Lançamos esse último CD, que foi o Novo Templo, porque a música Santidade também fez muito sucesso, a gente cantou o Brasil inteiro com esse CD, os conjuntos, os jovens. E aí eu lembro que quando começou a diminuir esse fluxo, a gente pensou, tem que lançar um produto novo. Lançamos o produto novo. E as coisas continuaram do mesmo jeito. Sabe? Eu saía, eu viajava, mas havia uma restrição. E o trabalho local fluindo.
Jovens se convertendo, a gente pastoreando jovens, enviando jovens para as missões, e cuidando, e fazendo, e o Senhor abençoando, frutos ali acontecendo. Eu fui aprender a ser crente de igreja local. Porque como a minha vida inteira eu viajei cantando, verdade. eu não sabia o que era ser de igreja local. Eu não sabia que tipo de picuinha que existia na igreja local. Eu não sabia dos Aí foi logo liderar jovens. eu não sabia dos desafios que existiam nessa vida diária de igreja, de lidar com um irmão que é diferente de você. E eu fui aprender o que era evangelho na prática agora. Lidando com pessoas, lidando com rejeição de jovens que não aceitavam, tipo, a nossa liderança ali no início. Outras pessoas que, ao ver o trabalho florescer, começaram a querer levantar situações pra, tipo, pra atrapalhar. E eram coisas que eu só conhecia de ouvir falar. Mas eu não tinha vivido isso ainda, né? E aí foi assim que aconteceu, Gláucia. As coisas foram fluindo para o trabalho local, nós fomos aprendendo a amar o pastoreio e estar envolvido com os jovens. E aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu engravidei início do ano e eu perdi essa primeira gestação. Bem no inicinho mesmo, não chegamos a ouvir o coração, ela parou de evoluir na 5ª semana. Aí foi aquele baque, aquela tristeza, né? Afinal de contas, quando você descobre que tá grávida, sua cabeça já vai lá na frente. Então, aquela interrupção do sonho ali de ser mãe. Passaram-se mais, acho que 5 ou 6 meses. Maio eu voltei a tentar, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Outubro eu descobri que estava grávida do Luca. Então 5 meses. Eu engravidei novamente. E quando o Luca nasceu, eu tinha certeza que eu não queria viajar. Que eu não queria deixar. Aí foi Eu tinha certeza que era ali que eu precisava estar, embora tenha sido um lugar muito desafiador no início. Porque quem tá no ritmo e você se vê entrando dia e saindo dia, você só vê no bumbum e cocô e fraldinha e leitinho e mamazinho. Foi um processo. Pra aquilo só. Isso, e aquilo não parece suficiente. Aquilo parece pouco. Aquilo parece insignificante. Entende? Então, até o Senhor me ensinar a encontrar valor, propósito, significado no cuidado do meu lar, no servir ao meu filho, no trabalho invisível, no ordinário, foi uma longa jornada. Aí, para você que viveu toda a vida em público. Não, é sempre no holofote, visibilidade, sempre no altar, sempre esperada, sempre aguardada, sempre aplaudida, sempre admirada. Nossa, como você é isso, nossa, como você é aquilo, nossa, como você é aquilo outro. Agora ninguém via, só meu marido via. Né? Só eu via a madrugada. Noites em claro. E o desespero, e olhar e falar, como que faz isso? Eu não sou boa nisso como eu sou boa no altar. Eu me recordo da sensação de, depois de 2 meses, ir à igreja. Não que eu não tivesse ido antes. Só que nesse dia, eu não fui a mãe que fica... assim, dava 10 dias eu tava na igreja com meus filhos, entendeu? Não tô dizendo que é pra ser assim, mas eu fui assim. O Lucas acho que foi uns 25, aí eu fui pra igreja. Depois a Pérola acho que foi 10 e a Serena foi 15. Tipo, e eu já tava apresentando mesmo, 15 dias. E aí eu lembro que uns 2 meses eu fui num congresso de jovens dessa igreja que nós tínhamos pastoreado jovens. Sim. E ao ver a moça ministrando na unção, sabe, tão envolvida ali, entregue, ministrando louvor, e eu vendo, eu olhei e falei assim, gente, eu sei fazer isso. Aqueles 2 meses tinham sido tão intensos que na minha cabeça parecia que tinha muito tempo que eu não ministrava louvor. E que aquela coisa de ministrar louvor tinha sido uma coisa de um passado muito distante da minha vida. E não era. Era, tipo, sei lá, 1 mês antes do bebê nascer e 2 meses depois que o bebê tinha nascido. Mas eu lembro de olhar e falar assim, eu sei ministrar louvor, tipo, desse jeito. Porque era essa confusão, né? Essa coisa que o primeiro filho vem e traz, de tirar tudo do lugar para depois as coisas encontrarem novos lugares. Porque agora você é mãe e tá ali à disposição daquele ser, né, 24 horas por dia. Depende de você. Mas eu tinha certeza que aquele ali era o meu lugar. E aí eu realmente fiz uma pausa. E aí eu filtrava muito os convites que chegavam para eu ministrar, não produzi mais nada novo, nenhuma música nova. E aí depois já parou de ser CD, né? Aí passou a ser o single, mas eu não produzi nenhum single novo, porque também quando o Luca tava com 1 ano e pouco, né? Eu já engravidei da Pérola, que é a minha 2ª filha. E depois da Pérola já veio a Serena. Então, em 5 anos, né? 5 anos e pouco, eu tive 3 filhos, que era o sonho, né? O desejo do meu coração. E a Serena agora tá com 2 anos e meio, é a mais novinha. Que já fala pra mim, mamãe, não sou mais bebê, eu sou mocinha.
Eu não aguento, eu falo, ai meu Deus, desfraudou já. Eu falo, meu Deus, acabou meus bebês. Aí eu falo que eu tenho que arrumar outro, o Max fala, você tá louco. E aí, Gláucia, essa pausa, ela foi muito importante na minha vida. E ela ainda continua. Acontece que hoje, eu saio mais, eu voltei a sair um pouco, eu viajo, né? Voltei a viajar. Eu tô com uma música no forno para ser lançada, que ainda não foi, mas tá nesse processo. Há um desejo de lançar. Nesse último, acho que 1 ano e pouco, eu participei de vários projetos, inclusive com você, né? De Natal, eu tive a oportunidade de gravar com a Gladys, né? A cantora Gladys Lane. Gravei com você também, sem ser a música de Natal. Só clamar o nome de Jesus, é só clamar o nome de Jesus. Ficou linda. Ficou linda. Então eu voltei a participar desses projetos. É como se eu tivesse voltado a circular nesse meio. Só que aí, com uma cabeça totalmente diferente, com objetivos diferentes, sendo uma pessoa diferente. Porque, afinal de contas, o meu último CD lançado foi em 2016. Então, nós estamos falando de 9 anos. Eu não sou de exatas, né? 9 anos, né? 2025. Nós estamos falando de 9 anos atrás. Não tem como em 9 anos as pessoas não mudarem. Não é mesmo? Exatamente. Então, essa pausa, ela foi essencial. E eu continuo ainda em semi-pausa. Porque tudo isso que eu fiz nesses últimos anos, a música que eu quero lançar, qualquer trabalho que eu faça, eu encaixo na minha principal missão. Sim. No meu principal trabalho deste momento. Sim. Que são os meus filhos, a minha casa. A família. Então, eu entendo que eles precisam de mim dentro de casa. Eles precisam de mim na hora do almoço, na hora do café, acordando, indo dormir, levando pra escola, voltando. É eu que faço tudo isso. Porque eu não sei eu não sei como poderia ser diferente, você entende? Isso porque eu passa, cresci né, Shira? assim. Muito rápido. Passa muito rápido. E eu cresci com a minha mãe dentro de casa o tempo todo. É a referência que eu tenho. Nós E eu sei crescemos como me assim. fez bem. Então eu falei, eu vou repetir o que dá certo. Sim. Porque a gente ficou ali com um trauminha, uma coisa ou outra, a gente tenta trabalhar. E a gente aprende com os nossos pais o que eles fizeram que deram certo. E eu tô tentando acertar o máximo, tendo consciência de que naquilo que eu errar, o Senhor vai cuidar dos meus filhos no futuro. Porque nós vamos, né, fatalmente errar com eles. Mas enquanto eles não tiverem numa idade em que me permita ter mais tempo livre para me dedicar mais à parte da carreira musical, vai continuar dessa forma. É isso que eu ia te perguntar. Você pretende, então, Eu pretendo. voltar, mas num outro formato? Um outro formato. Eu falo assim, a carreira musical, mas eu não sei que desdobramentos o Senhor tem pra minha vida, né? Nos últimos anos eu tenho aprendido… Nos últimos anos, não. No último ano, eu tenho aprendido a deixar o Espírito conduzir a minha vida. Não ficar nessa de querer fazer tanto plano, de como que vai ser daqui tantos meses, de como vai ser daqui tantos anos. Então, eu tenho alguns objetivos pessoais que eu quero realizar, por exemplo, uma faculdade. Eu quero realizar isso. Quando os meus filhos estiverem numa idade que essa minha ausência não os impacte tanto. O que né? você pretende fazer? Eu quero concluir minha faculdade de teologia. Oh. É aquela coisa assim… Eu quero concluir para fechar o ciclo. Fechar. E eu tenho uma leve inclinação a também pensar em psicologia. Eu gosto muito dessa área das emoções, do funcionamento da nossa mente, sabe? Então, é uma área que eu também me interesso. Mas, em primeiro lugar, seria concluir a faculdade de teologia que eu tranquei quando o Luca nasceu. Que eu já estava fazendo e quando ele nasceu eu parei. Mas aí, só para um adendo, Gláucia, eu não dei pausa, gente, do ministério. Sim. E mesmo que eu tivesse dado pausa no ministério de servir fora de casa, eu estou totalmente inteira no meu ministério de servir na minha casa. Você entende? Porque E na igreja também, seu esposo. Porque o servir a Deus não é só o que a gente faz no templo. O servir a Deus é o que a gente faz a nossa vida inteira. 24 horas por dia. Então hoje, antes de vir para o podcast… Eu cheguei correndo, eu levei as crianças na escola, cheguei correndo da academia e eu precisava preparar a minha casa porque hoje a gente tem PG, estudo bíblico em casa. E antes de vir pra cá, eu tava varrendo a varanda, arrancando os matinhos do chão lá da parte do quintal, varrendo, tirando o lixo. E eu não tava fazendo isso com nenhum peso. Eu aprendi a encontrar alegria no servir a minha casa. Então, mas mesmo que
a gente não entendesse que isso também é ministério, eu nunca deixei de servir na igreja local. Todo esse tempo de pausa, de gravar, de produzir música nova para fora, eu estava completamente envolvida no trabalho pastoral, né? Porque aí o Max foi levantado e foi direcionado para pastorear uma igreja no interior do Espírito Santo, na cidade de Iuna. Ficamos lá por 2 anos, depois retornamos e agora já fazem 4 anos que nós pastoreamos, vai fazer 4 anos que nós pastoreamos a Igreja Resgate Santa Mônica em Vila Velha, junto com outras pessoas, não pastoreamos sozinhos, né? Nós temos outros pastores conosco, porque entendemos que não é possível você levar coisas sozinha, você precisa de gente fazendo junto. Isso aí. Então, continuei ministrando para mulheres, ministrando para jovens, envolvida totalmente na igreja local. Fazendo uma coisa que você não teve oportunidade. Nesses primeiros anos todos da minha vida. De fazer. Então, é 2 coisas que têm seu valor e importância. O negócio é que a itinerância, ela tem visibilidade, ela tem holofote, ela tem uma vida muito movimentada, com gente nova, lugar novo, o tempo todo. E a vida de pastoreio e serviço local, ela não tem nada disso. Sempre com as pessoas ali. Mas ela tem igualmente valor e desafios diferentes dessa vida de itinerância. Mas é maravilhosa. Shirley, um ping-pong com você, pode ser? Esse negócio de ping-pong. Um lugar que te acalma, penso demais. Shirley, que te acalma. Um lugar que me acalma? Bom, eu amo ir pra praia, não pra tomar sol. A praia silenciosa, sozinha, com barulho do mar, me acalma muito. E roça. E roça mesmo, roça, que você escuta o grilo, o passarinho, o sapinho de noite. Isso. Um louvor que é a sua oração hoje. Tem algum louvor que hoje é a sua oração, Shirley? Tem. Pode ser seu, não tem problema. Não, no momento não é meu. E esse louvor, ele ecoa na minha vida já há um tempo. Ele diz assim, eu vou pegar só uma parte do coro. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti, és tudo para mim, és a minha realidade, tu és a minha realidade. Essa canção tem sido a minha oração desde que o Senhor vem construindo a minha identidade no que eu sou nele e não no que eu faço. Tão simples, né, a letra, mas assim, uma profundidade tão grande de Deus como Pai. Coisa linda. Mais uma coisa. Mãe ou esposa? Quem te exige mais? Mãe. Mãe. Mamãe. A minha frase do momento agora é assim: gente, calma, eu sou uma pra quantos? Aí eles? 3. Eu falo, então espera, um de cada vez. Mãe exige mais. Mãe, com certeza, né? Algo que o pastor Max faz que te faz rir até hoje. Menina. Uma mania dele, assim. Max é muito engraçado. Ele isso que eu ia falar. Ele é engraçado, ele é leve, ele é descontraído. Eu aprendo muito com ele nesse sentido. E ele é esse que quando eu tô nervosa, ele faz coisas pra me deixar, né, pra poder descontrair o momento, assim, pra sair daquele lugar de braveza, Mas aí tem várias coisas que ele faz e que eu dou muita risada, mas uma das coisas que eu mais dou risada é dos micos que ele paga no púlpito, né? Tipo assim, das coisas que ele fala, os constrangimentos que ele faz as pessoas passarem, aí das gafes que ele comete, tipo, tentando apresentar as pessoas que estão na igreja e fica perguntando lá do púlpito, é sua filha? Nossa, mas parece com você. A pessoa fala, não, mas é só meu conhecido, tipo, não é nem da família, sabe? Essas coisas assim. Aí eu dou muita risada dele. Sua esposa, né? Não, Nossa, teve um dia que ele apresentou na igreja e falou assim, tá aqui o fulano, do seu lado, é a sua mãe? Aí ele, não, minha namorada. Aí eu falo pra ele, meu bem, você não pode perguntar do púlpito quem é que tá do lado, só fala, tá aqui o fulano e a fulana. Não precisa dizer qual o grau de parentesco, de onde veio, pra onde vai. Mas é porque ele é extremamente espontâneo. Ele é muito espontâneo. Então essa espontaneidade dele é que me faz rir o tempo inteiro. Shirley, infelizmente já tá acabando. Falei mais do que o homem da cobra, meu Deus. Mas é para você falar, o propósito aqui é esse. Mas deixa aí uma palavra, Shirley, para as mulheres que estão hoje dando uma pausa e mostra para elas que elas não estão esquecidas
Sim. É porque Aqui, ó. as pessoas acham que é difícil dar pausa só quando é algo espiritual, né? Mas assim como eu dei uma pausa em algo que tinha duas vertentes, né? Era um ministério itinerante que caminhava junto com uma carreira musical. Eram duas coisas sempre andando junto com uma linha tênue bem fininha entre uma coisa e outra. E talvez você, querida mulher que está me ouvindo agora, não esteja necessariamente sendo solicitada para dar uma pausa do seu serviço na igreja local, mas na sua carreira profissional, né? Talvez você tenha grandes sonhos e planos e objetivos de coisas que você ainda quer alcançar, cargos que você quer ocupar, lideranças que você quer estar, e o filho chegou e nos freia. A verdade é essa, né? Mesmo que essa mulher decida permanecer de vento em popa com a sua carreira, ainda assim, ela vai ter um preço muito alto a pagar. Há alguma área da sua vida, porque essa história de equilibrar um monte de pratinho, ela é mentira. A gente equilibra um prato nessa mão e um prato nessa, o resto vai cair e quebrar. Qual o prato que você vai deixar cair e quebrar? O prato que depois você pode comprar um novo e colocar no lugar, que não vai ter nenhum problema. Ou o prato que você vai ter que ir lá pegar os caquinhos, tentar remendar, mas que ele vai ficar cheio de marcas. Vai ficar lá todo feio, sem a beleza original dele, porque ele caiu e quebrou. Então, na vida, nós temos que fazer escolhas difíceis. E o ideal é que a gente faça escolhas para perder aquilo que pode ser recuperado depois. Então, um tempo de carreira, ter menos prejuízo. Porque no final das contas, escolher é perder. Então eu entendo que nós mulheres fomos chamadas para entender os tempos, ciclos e estações da nossa vida. Ter esse olhar sensível, entendendo que a nossa casa precisa da nossa presença. Você pode ter a ajuda doméstica, você pode ter ajuda com os seus filhos. Ainda assim, a administração do seu lar, a essência do seu lar, a construção do seu lar passa pelas suas mãos, pelas nossas mãos. Então, esteja presente e entenda como uma pausa. Você não vai precisar viver a vida toda, você mãe que tá aí, né, embalando o bebê, que parece que isso é eterno. Isso não é eterno, pelo contrário, você vai piscar, vai passar, você vai ter uma criança grande na sua casa. Os meus filhos hoje têm 8, 5 e 2,5. E eu já não tenho mais a fase do embalar, eu já não tenho mais a fase do trocar fraldinha, já passou. Então, aproveite cada segundo, porque é uma frase que vem sido bastante dita ultimamente. Os dias são longos, mas os anos são curtos. Então aproveite e entenda que mesmo que ninguém veja, que ninguém reconheça, que ninguém te aplauda, que ninguém diga que você está certa e diga, vai lá, faça isso mesmo, você está sendo vista pelo Senhor. Você está sendo enxergada pelo Criador. E se você está no lugar onde o Criador te chamou para estar, isso basta. A aprovação do Senhor sobre nós basta. Então hoje eu entendi que eu estou sendo aprovada por Deus em estar onde eu estou. Se outras pessoas não aprovam a pausa, a escolha, a decisão que eu fiz, importa que o Senhor me aprove. Importa que eu sei onde eu estou semeando, onde eu pretendo colher e quais sementes eu estou semeando. Porque não é só ficar em casa, é ficar em casa com intencionalidade. É ter à mesa o tempo de estudar a palavra de Deus com seus filhos e não achar que é a escola, não achar que é o kids da igreja que vai ensinar os seus filhos no caminho que ele deve andar. Mas essa responsabilidade é nossa. Então, eu diria para você, permaneça, fica firme, coragem, basta cada dia o seu mal, mas também o Senhor tem uma porção de graça para cada dia mal que nós tivermos que enfrentar. Para dar o sustento, o maná de cada dia. O maná de cada dia. Shirley, quanta palavra de sabedoria. Amém. E eu quero te parabenizar. Eu sei que não é você. Não. É o Senhor. Mas é graça dele. Não é todo mundo. Eu sou cantora também, desde pequena. E eu sei que não é fácil fazer o que você fez. Eu vejo como algo assim poderoso. Amém. Algo de muita sabedoria que Deus colocou no seu coração. E eu tenho certeza que você terá uma grande recompensa por isso. Amém. Tenho Amém. certeza. E sei que virá através dos seus filhos. Amém. Quando você olhar e ver o Luca pregando, já está vendo tocando bateria na igreja. Começou por aí. Sim. Daqui a pouco você vai ver, meu Deus, valeu
a pena. Vê-los amando Jesus é o desejo mais profundo do meu coração. Exatamente, você está plantando isso. Amém. E você vai colher em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Amém. Quero agradecer, você não poderia faltar nesse podcast. É linda, Gente, você é uma querida, Gláucia. Meu Deus, olha, a nossa amizade é antiga. É antiga. Não posso sair desse podcast, Gláucia. Daqui a pouco eu choro, né? Então, peraí. Daqui a pouco já Vamos falar uma coisa engraçada que eu já tô chorando. Não posso sair desse podcast, gente, sem dizer que Gláucia e Pastor Eduardo foram os cupidos da minha relação com o Max, tá? Eles que florearam, falaram que o Max era isso, aquilo, um tecladista, que não sei o que, não sei o que. Eu já até conheci o Max, aí a Gláucia falou desse jeito, meus olhos saltaram. Aí, 11 meses depois, eu e o Max estávamos casados, né, amiga? Foi assim, rapidão. Gláucia cantou no meu casamento. É muito especial, amiga, ter você ter essa jornada. Vocês são um casal lindo. Amém. Com 3 filhos. Gente, que orgulho, que privilégio. Sim, o Senhor tem nos dado graça de construir uma linda jornada de crescimento, amadurecimento, parceria. E nós temos avançado e crescido para a glória do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Que tudo que a gente fizer seja para que Ele apareça. Para a glória de Deus, né? Seja comer, seja beber, tudo seja feito para a glória de Deus. Shirley, muito obrigada. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Sua vida em nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Pode Acreditar. Que Deus abençoe sua vida e eu espero que você tenha sido eu tenho certeza que você foi muito edificado por tudo que você ouviu aqui. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família e como eu sempre digo, um ósculo santo para você.